Pessoal, oitava questão, vamos lá. Determine em qual quadrante está localizado cada ângulo abaixo. Ou seja, os ângulos são esses aqui, ó. Tá bom? Nós já sabemos que aqui é o primeiro quadrante, o segundo quadrante, o terceiro e o quarto. Então o primeiro está entre 0 e 90, o segundo está entre 90 e 180, o terceiro está entre 180 e 270 e o quarto está entre 270 e 360. Então vamos lá. 189 está em qual quadrante? Se você observar bem, o 80 está aqui, né? 180. Logo, 189 vai estar para cá, ó. Ou seja, no terceiro quadrante. Vou colocar um Q bem bonitão ali para vocês verem, tá bom? 89. 89 está antes de 90, então está no primeiro quadrante. Tá bom? 277. 270 está aqui, então 270 está para cá, ó. Logo, o seguinte vai estar no quarto quadrante. Ok, pessoal? 92 está após o 90, então vai estar aqui no segundo quadrante, ó. Algum problema até aí? Não, né, pessoal? 90. Gente, o 90 está bem aqui, ó. Ele nem pertence ao primeiro, nem ao segundo. Ele pertence ao eixo. Ao eixo dos senos, não é isso? Ou no plano cartesiano seria o eixo Y, mas aqui é o eixo dos senos. Então, o 90 não pertence a nenhum quadrante. O 0, a mesma coisa, ele pertence ao eixo. Então, também nenhum. Tá bom? Se dois tracinhos aqui, quer dizer que ele repete a resposta anterior. Mesmo por idem. 360 também, olha, coincide também, nenhum. E 270 também coincide também, nenhum. Assim como também o 180. Ok, turma? Pessoal, nona questão. A nona questão, ela pede apenas os sinais de cada arco, de cada ângulo, o sinal de seno, cosseno e tangente, tá bom? Ou seja, 189 vai ter um seno positivo ou negativo, e o cosseno, e a tangente. Então, é o que a gente vai observar agora, ok? Bom, a gente já viu nas aulas anteriores que os quadrantes seno, ele é o seguinte, como o eixo seno é o eixo Y, então para cima, Y é positivo. Então, aqui seria positivo, positivo. Para baixo, em Y, ele é negativo. Então, o ciclo trigonométrico em seno é mais, menos, menos, tá bom? Já você observando no plano cartesiano, o eixo X, que equivale aqui ao eixo dos cossenos, vai ter, ó, para a direita, valores positivos, para a esquerda, valores negativos. Ou seja, primeiro quadrante mais, segundo menos, terceiro menos, quarto mais. Já o ciclo da tangente, ela é uma relação de seno sobre cosseno, uma divisão de seno por cosseno. Logo, é uma combinação de sinais. Mais com mais vai dar mais, primeiro quadrante, tá certo? Mais com menos vai dar menos, segundo quadrante. Menos com menos vai dar mais, terceiro quadrante. E menos com mais vai dar menos no quarto quadrante, tá bom? Então, olha só. Vamos fazer assim para facilitar a nossa vida? Vamos colocar aqui seno, cosseno e tangente. Ok, gente? É melhor para ele responder. Tá bom? Então vamos lá. Qual o sinal seno de 189? Vamos lá. 189, ele está aqui, ó. 0, 90, 180, ele vai estar nessa região aqui, ó. Como a gente viu na questão anterior. Terceiro quadrante. Logo, terceiro quadrante em seno, ele é negativo, ó. Tá bom? E em cosseno também ele é negativo. E na tangente ele é positivo. Só isso. Tá bom? 89. 89 vai estar aqui, gente, ó. Aqui é 90, 89 vai estar aqui no primeiro quadrante, não é isso? Logo, 89 vai ser o quê? Mais, mais e mais. Tá bom? 277. 277 vai estar aqui, ó. Aqui é 270, vai estar no quarto quadrante. Vai ser menos, mais e menos. Menos, mais e menos. 92 vai estar à direita do 90, ou seja, mais, menos e menos. Mais, menos e menos. 90 graus, pessoal. Gente, 90 graus, o seno dele, a gente viu que é 1, não é isso? Porque aqui equivale ao ponto 1, no eixo Y, ou seja, no eixo dos senos. Então, o seno de 90 é positivo. É o elemento 1, número 1.
Mas o cosseno dele não existe. O cosseno de 90 vai ser zero. Zero não tem sinal. Assim também como a tangente. Logo, não existe aqui. Vamos colocar o sinal de não existe. Ó. Não existe e não existe. Tá bom? Não existe o sinal dele. Ok? 0 grau. O zero, o seno dele também não existe. Então vai ser que não existe no seno do zero. Porque o seno do zero é zero, não é isso? E zero não tem sinal. Já o cosseno do zero é 1. Ele é positivo. E a tangente também não existe. Tá bom? 360 coincide com o ponto zero. Então vai ser a mesma coisa da anterior. Mas que não existe. 270 está aqui, ó. Não é isso? Ó? Então o seno dele é negativo. É menos 1. Então vai ser negativo. Mas o cosseno não existe, porque é zero, né? O cosseno e o zero não tem sinal, e a tangente também não existe. Então não existe e não existe. Tá bom, pessoal? Um abraço. Gente, finalmente a 10ª questão e a última. Tá bom? Vamos lá. Essa 10ª questão eu vou dividir ela em 2 partes, ok? Eu não coloquei todos os arcos, todos os ângulos, coloquei aqui só alguns, coloquei só 4. É claro que o que vocês têm aí é muito mais do que isso, tá bom? Então, gente, ó, vocês entendendo essas 4, dá para fazer os demais, ok? Vocês têm 2 tabelas aí. A primeira tabela é essa aqui, para vocês preencherem, tá bom? Tendo mais coisa, é claro, né? A segunda tabela eu faço daqui a pouco, tá bom? Vamos lá para a primeira. Para você fazer isso aqui, gente, você vai precisar daquela tabelazinha seno, cosseno e tangente e dos sinais, tá bom? Esses sinais nós já vimos na questão anterior. E a tabelazinha também você já tem. Caso tenha esquecido, a gente pode relembrar aqui. Ou seja, como é que a gente preenche essa tabela? Você coloca aqui, ó, seno, cosseno, tangente, 30, 45, 60. Aí você põe, ó, 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 1, 3. Ok? 1, 2, 3. 3, 2, 1. 3, 1, 3. Põe raiz quadrada em todos eles. O 1 não precisa, né? Porque o 1, raiz de 1 é o próprio 1. Então, raiz quadrada do 2, raiz do 3, raiz do 3, raiz do 2, raiz do 3 e raiz do 3. Tá bom? Raiz de todos eles, com exceção do 1 que não precisa. Vamos dividir a primeira e segunda coluna por 2. Então, ó, dividido por 2, por 2, por 2, por 2, por 2 e por 2. Só esse que é por 3, ó. Os demais não precisam. Então aí está a nossa tabelazinha. Tá bom? Bom, na tabela que vocês têm aí, a primeira linha já está preenchida. Você vai fazer as demais conforme ela. A segunda linha tem assim, ó, 210. Em que quadrante está 210? Então você vai observar lá que o 210 vai estar no quadrante terceiro. Não é isso? Então, quadrante terceiro. Ok? Redução ao primeiro quadrante. Ou seja, quem é ele no primeiro quadrante? Vou desenhar aqui, gente, uma circunferência. Para a partir dela a gente analisar as reduções, tá bom? Então, gente, aqui está a nossa circunferência. Tá bom? Vamos fazer agora a redução ao primeiro quadrante. Ou seja, 210, ele está aonde mais ou menos? Mais ou menos aqui, gente, ó. Mais ou menos por aqui, 210. Esse ponto aqui é o ponto 180, ó. Tá certo? Vou colocar aqui, ó, 180. Esse ponto aqui, ó. Tá bom? Então, 210 está perto de 180. Se você observar bem, quem representa o 210 no primeiro quadrante? Ou seja, se eu fosse fazer o seguinte, ó, se eu fosse fazer isso, ó. Quem era esse ponto aqui, ó? Lembrando que aqui foi cortado em 180 graus, metade, não é isso? Então, no primeiro quadrante, ele é quem? É só você pegar 210 e diminuir por 180. Por quê? Porque está mais perto de 180. Ó. Então, 210 menos 180 vai dar 30. Logo, essa distância aqui para cá, ó, é 30. É a mesma daqui para cá. Ó. Ou seja, no primeiro quadrante, ele equivale a 30 graus. Então, aqui vai ser 30 graus. Tá bom? Qual é o seno dele? O seno de 210, gente, é o mesmo seno de 30. Só que com o sinal do quadrante, o dele pertence, no caso do terceiro quadrante. O qual sinal do terceiro quadrante
dos senos. Menos. Então, quadrante aqui é menos, cosseno é menos, tangente é mais. Tá bom? Seno de 210 é o mesmo seno de 30. Qual seno de 30? Seno de 30 é 1 sobre 2. Cosseno de 210 é o mesmo cosseno de 30, ou raiz de 3 sobre 2. Só que, gente, negativo, né? O seno é negativo e o cosseno também é negativo. Já a tangente de 210 é a mesma tangente de 30, ou raiz de 3 sobre 3. Bom, como é simples? Professor, não entendi. Vou repetir usando o próximo exemplo. 315. Em que quadrante está o 315? O 315 está novamente por aqui, ó. Ou seja, do quarto quadrante. Coloca aqui, ó, quarto quadrante. Tá bom? Redução ao primeiro quadrante. Então, ele está mais ou menos aqui, gente, ó. Vou colocar de caneta azul. Gente, 315, eles pertencem ao quarto quadrante, tá certo? Agora, qual é a redução dele ao primeiro quadrante? 315 vai estar aqui, ó. 315 para 360 são 45 graus. Ou seja, ele equivale a 45 graus no primeiro quadrante. 45 graus, tá bom? Então ele aqui vai ser 45 graus. Redução ao primeiro quadrante, tá bom? Repetindo, a distância dele para o 0, para o 360 é de 45 graus. Logo, esse comprimento aqui, ó, é o mesmo aqui em cima. Tá bom? Ou seja, aqui em cima vai ser também 45 graus. Aqui está aí. E qual o seno, cosseno e tangente dele? Primeiro vamos observar o sinal. O sinal seno no quarto quadrante, ó, é negativo. Já o sinal cosseno também vai ser positivo, aliás, tá bom? Precisa nem colocar o mais, né, gente? A gente já sabe que positivo é positivo, não precisa colocar o sinal. E a tangente é negativo, ok? Após colocar o sinal, o seno, cosseno e tangente de 315 vai ser o mesmo seno, cosseno e tangente de 45. Ou seja, seno de 45, raiz de 2 sobre 2, cosseno, raiz de 2 sobre 2, e a tangente, 1. Tá bom? Continuando. Gente, próximo ponto vai ser 150 negativo. Ou seja, se é negativo, então ele não fez aquela rotação no sentido anti-horário. É negativo, então foi no sentido horário, ou seja, foi nesse sentido aqui, ó, sentido contrário, não é? Enquanto aqui 210 é no sentido anti-horário, 315 sentido anti-horário, o 150 no sentido horário, é negativo aqui, ó, ou seja, do ponto 0 no sentido contrário, onde é que ele vai parar? Ao percorrer 150 graus. Então, mais ou menos assim, ó, 0 até aqui ele andou 90 graus, ó, no sentido contrário, tá bom? 90 graus mais 90 dá 180, ou seja, passou. Ele quer somente 150. Então 150 mais ou menos aqui, gente, ó. 150 negativo, tá bom? Então, no sentido horário, 150 graus é mais ou menos nesse ponto aqui, ó. Ok? Agora vamos supor o seguinte. Gente, nesse ponto aqui, ó, onde ele parou, vamos supor que ele tivesse sido no sentido anti-horário, sentido positivo, e também tivesse parado aqui nesse ponto. Quem seria esse ponto? Muito simples. Esse ponto seria, você pega calcule a distância de 150 para 180, dá 30. Logo vai ser 180 mais 30, que vai dar 210. Ou então você pode fazer, ó, 360 menos 150, vai dar também 210, tá bom? Então esse ponto aqui equivale a 210 graus. Ou seja, a primeira determinação positiva desse número é 210 graus. Vamos lá. Primeira coisa. Qual o quadrante dele? O quadrante dele é o quadrante terceiro. Então, terceiro quadrante. Tá bom? Redução ao primeiro quadrante. 210 está aqui, ó. Equivale a quem? Repete-se o que a gente fez na primeira linha aqui, ó. Ou seja, repete a mesma coisa. Vai ser terceiro quadrante, 30 graus. Aqui, menos o meio. Aqui, menos raiz de 3 sobre 2. E aqui, raiz de 3 sobre 3. Ok, pessoal? Simples, né? Então aqui, ó. Menos 2π sobre 3. Eu lhe aconselho a transformar isso aqui em graus. Fica mais simples. Tá bom? Ou seja, menos 2 vezes 180 sobre 3. Ou 2 vezes 60. Que vai ser igual a
120. Então, esse ponto aqui equivale a 120 negativo. Então, é como se ele tivesse andado o seguinte, eu vou apagar aqui, viu? É como se ele tivesse andado 120 graus no sentido positivo, ou seja, no sentido horário, daqui para cá, ó, 120 graus. Então, até aqui seria 90. 90 mais 30, 120. Então, aqui está o ponto menos 120, ok? Esse ponto aqui é o ponto onde ele parou em relação a menos 2π sobre 3. Aqui, ó, no sentido horário, ok? Só que, primeira coisa, qual o quadrante? Novamente, terceiro quadrante. Ele parou aqui, não foi? 1, 2, terceiro quadrante, tá bom? E qual é a redução dele ao primeiro quadrante? Bom, 120 equivale a quem? Se fosse no sentido positivo ou no sentido anti-horário. Você pega 360, diminui por 120. Dá quanto? 240. Então esse ponto aqui equivale a 240 graus. Ok? Então 240. 240 é quem no primeiro quadrante? Você pega do 180 e você pega 240 e diminui por 180. Dá quanto? Vai dar 60, não é isso? 60. Tá bom? Então ele equivale a 60 graus no primeiro quadrante, pessoal. Tá bom? Seno dele. O seno no terceiro quadrante, cadê? Aqui, ó, é negativo. Cosseno negativo e o tangente positivo. Então o seno de 240 é o mesmo seno de 60. Ou raiz de 3 sobre 2, 1/2 e raiz de 3. Ok, pessoal?